Galera, vocês já perceberam que quando alguém vai contar a história do Brasil, é sempre começando no dia 22 de abril de 1500, que é o dia que o Cabral chegou lá com a sua esquadra na Bahia e tudo mais. Então quer dizer que o Brasil não existia antes disso, né? Mas galera, rolaram guerras, conquistas, tudo isso antes de 1500. Existia um Brasil antes de 1500. Há mais de 100 mil anos, basicamente, dois tipos de homens brigavam para ver quem iria dominar a Terra. Eram os Homo sapiens e os Neandertais. É fascinante isso. O Neandertal era maior, era mais forte, tinha um cérebro maior. Ninguém era de ninguém naquela época, né? Ninguém era de ninguém, era uma festa, né? No Paleolítico. Não existia família, não existia casamento. Não existia trabalho, de novo. Né? Não existia nada disso, só o que existia era aquele bando se deslocando pela terra em busca de comida, de água, de algum abrigo meio que precário. Como vocês devem saber, nós somos os Homo sapiens sapiens. Homem que sabe que sabe. A tradução antes, se vocês pegaram. E há 30 mil anos, nós, os Homo sapiens, superamos os Neandertais e dominamos a Terra, conquistamos tudo. E vocês imaginam como? Domesticando os animais. Isso te dá, obviamente, muito mais recurso alimentar, em primeiro lugar alimentar, depois transporte, cavalo e boi puxa muito mais do que gente para carregar coisas. O primeiro animal que é domesticado pelo homem é o cachorro. Todos os cachorros são descendentes dos lobos, né? Todos. Mesmo aqueles ratos que a gente vê passeando. Eu tenho um amigo meu, Carlos Wagner, que é repórter, que anda com um poodle rosa, né? Que mesmo aquele poodle rosa, indigno de um homem andar com ele pela rua, é descendente dos lobos. E a próxima grande ideia foi uma que a gente usa até hoje. Viver em família. O casamento, né? Um casamento faz parte, o cara se transforma num gato castrado, que aos domingos fica ali sentado vendo Faustão. E assim, em família, o homem resolveu sair da África e povoar o mundo inteiro. A jornada da humanidade é uma jornada que começa africana. Um grupo foi para a Europa e o outro seguiu para a Ásia. A rota agora que nos interessa é essa, a asiática, pois a Ásia e a América eram um só continente. Foi por aqui que o homem chegou. E rumo ao Estreito de Bering, que na época não era um estreito, era a Beríngia, era uma faixa de terra sólida, né? Graças aos níveis do mar mais baixos durante a Era do Gelo, que permitia então essa passagem para as Américas. E esse grupo foi descendo, até que chegou aqui, em nossa Bahia. E foi ali que eles resolveram dar uma leve descansada. Mas assim, galera, perceba essa linha do tempo. A diferença entre o primeiro grupo que chegou na Europa e o primeiro grupo que chegou aqui no Brasil é de mais ou menos 30 mil anos. Isso significa que o pessoal da Europa teve 30 mil anos a mais para se desenvolver. 30 mil anos, muita coisa acontece, gente. Até que em 22 de abril de 1500, e tá aí a importância dessa data, dois grupos humanos completamente diferentes finalmente se reencontraram. Eu acho que esse encontro, em primeiro momento, ele condensa isso que marcou as navegações ultramarinas, e essa mistura de sonho e ambição. Sonho de um paraíso terreal, sonho de uma terra nova e, ao mesmo tempo, a ambição de explorar. Acho que é muito difícil se colocar num lugar, tanto dos europeus quanto dos índios, naquele momento do contato inicial. São dois mundos se encontrando, né? É uma coisa... Acho que é quase uma cena de ficção científica. E não é só isso, né? Você imagina, um bando de europeu ainda no final de um período de dominância católica, quer dizer, muito preocupado com pecados, esse tipo de coisa, e de repente você chega naquele lugar e aquele bando de índias nuas nas praias, assim... Foi uma coisa muito impressionante para os europeus. E o tipo de vida que os tupis tinham são muito distintas. Você tem uma turma que está entrando na Renascença, de um lado. A camada de processos civilizatórios, linguagem escrita, você já tem técnicas agrícolas sofisticadas, você já tem a formação de estados nacionais, você já tem identidade cultural de povos extremamente definida, você já tem códigos de leis sofisticados, tudo mais, e de repente chegam aqui e os índios são seminômades. Os índios brasileiros eram seminômades. Isso é aproximadamente 10 mil anos de diferença. Mas você vê, as civilizações da América não inventaram a roda, né? Então é inacreditável, né, que eles faziam as coisas arrastando. Eles não tinham inventado a roda, não conheciam os metais, não tinha ferro. O português ele não traz na caravela só Portugal. Ele traz a África, a Europa e a Ásia.
Ele traz Alexandre o Grande, ele traz os romanos, ele traz a pólvora, ele traz o cavalo que a gente domesticou, ele traz a galinha que a gente domesticou, ele traz o cachorro, esse lobo que a gente levou 8.000 anos para transformar num amigo nosso.